Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos desejar um bom dia para todos e desejar um bem-vindo ao canal do pastor Edivaldo Bueno, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui na bela cidade de Paulínia. Hoje estaremos juntamente com vocês para compartilhar com vocês uma importante lição da escola dominical. Aliás, esse trimestre nós estamos estudando e meditando sobre batalha espiritual. E hoje eu quero compartilhar com vocês a lição de número 12, que traz como tema Vivendo em Constante Vigilância. Os irmãos têm observado que no decorrer desse trimestre nós estudamos bastante sobre os assuntos competentes à batalha espiritual. E hoje estaremos estudando sobre vivendo em constante vigilância, que é um tema muito importante para nós cristãos que entendemos pouco desse assunto, desse conflito que enfrentamos no nosso dia a dia, essa batalha da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. O texto áureo desta lição, ele está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, sendo essa a primeira carta, no capítulo 16 e o versículo de número 13, que diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, corajosamente, e fortalecei-vos. Esse é o texto áureo desta importante lição. A verdade prática se encontra, ou seja, nos diz assim: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A leitura bíblica em classe está registrado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo São Mateus, no capítulo de número 26, versículo 36 ao 41, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Nós vamos falar muito sobre este lugar. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Isso foram palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É sobre esse assunto que nós estaremos meditando com os irmãos
no decorrer desta importante lição. Os objetivos específicos dessa lição, vocês, nós, professores da escola dominical, sabemos que é o tema de cada tópico. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. A interação com o professor nos dá algumas advertências e algumas orientações. Quando diz, esta lição destaca a importância da vigilância no que diz respeito ao exercício da fé cristã. Vivendo dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, e por isso nós, servos do Senhor, devemos estar constantemente em vigilância para não sermos persuadidos a viver um evangelho de aparência, um evangelho formal, um evangelho negligente. O Senhor Jesus, antes da sua crucificação, no sermão profético, ele alertou os seus discípulos acerca da imoralidade e da corrupção, como alguns dos sinais que precederiam a sua vinda. O Senhor Jesus advertiu também a respeito da vigilância seguida da oração, para que os seus discípulos não entrassem em tentação. Isso foi uma advertência dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, naquele momento em que ele se encontrava ali no jardim do Getsêmani. E essa advertência dada para os discípulos se estende também a todos nós como seguidores do Senhor Jesus Cristo, como cristãos, como servos do Senhor. É imprescindível atentar para o fortalecimento espiritual e comunhão íntima com o Senhor, para que a fraqueza da natureza humana não se sobreponha à vontade de servir ao Senhor com alegria e santidade. Isso é, com alegria e separado do mundo, do pecado que tão de perto nos rodeia. A introdução desta lição nos diz da seguinte maneira. Nesta lição, a vigilância abrange, dois aspectos importantes na vida do cristão. Sendo ele, o primeiro, com relação à agonia do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, na noite em que ele foi preso. Todos nós, leitores da Palavra de Deus, e bons ouvintes também da Palavra de Deus, se não lemos, temos ouvido o Senhor, ou seja, mensagem concernente a esse tema, principalmente nos cultos de Santa Ceia, que é tão comum nós ouvirmos mensagem no tocante a esse momento tão angustiante do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Lucas, no capítulo de número 22, no versículo 48, ou seja, 42 e 44, ele diz da seguinte maneira: nesta ocasião, Jesus passou por um momento de muitas angústias e aflição. Então começou a orar ao Pai, pedindo que passasse dele aquele cálice. Logo depois, ele começou a suar gotas de sangue. Eu queria abrir um parênteses aqui para analisarmos um pouquinho sobre esse detalhe, essa situação em que o Senhor Jesus Cristo se encontrava. Muitas pessoas até perguntam: será que Jesus realmente chegou ao ponto de suar gotas de sangue? Isso é uma interrogação, é uma pergunta interessante. Você, o que é que você acha? É possível alguém chegar ao ponto de suar gotas de sangue? Respostas. Segundo a medicina, este evento é chamado de hematidrose, ou seja, suar sangue. A hematidrose é um fenômeno raríssimo, é uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro do indivíduo dói
acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e um grande medo. Apenas um ato deste pode causar rompimento nas finíssimas veias capilares que estão sob a glândula sudoríparas, onde o suor anexa ao sangue, suor se une ao sangue, formando a hematidrose. Foi esse o fenômeno que o Senhor Jesus Cristo enfrentou ali no jardim do Getsêmani. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de alguém que chegou a uma angústia tão grande, a um momento de aflição tão grande, ao ponto de suar gota de sangue ou entrar nesse estado de hematidrose, conforme a medicina. A hematidrose pode ser também a transpiração de sangue acompanhada com o suor. O segundo é o de cunho escatológico, registrado no sermão profético dos evangelhos sinóticos. Em lições anteriores, nós já ouvimos muito a respeito da palavra sinótico. O evangelho sinótico é um termo que designa o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade histórica em comum e a mesma sequência de assunto, e algumas vezes utilizam exatamente as mesmas palavras. Isso é o evangelho sinótico, é conhecido como o evangelho sinótico. A lição mostra também o aspecto da vigilância na fé cristã. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 41. A fraqueza da carne só pode ser vencida e fortalecida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que o crente, ele precisa estar sempre orando, sempre jejuando, sempre fazendo leitura da palavra de Deus, para que ele tenha essa comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, para que nos momentos de aflições, de perseguições, para que nos momentos de tribulações, ele possa vencer e superar todo esse momento de dificuldade. O tópico 1 da nossa lição fala do significado da vigilância. Vigilância é uma palavra de origem latim. E o sinônimo desta palavra é diligência, prudência e cuidado. Esses são os sinônimos da palavra vigilância. Diligência é o interesse ou cuidado que se tem na realização de alguma coisa. Isso é o significado de diligência. Prudência é a ação de alguém que age com cautela ou com muito cuidado. E cuidado é a condição da pessoa que está sempre alerta, evitando riscos em total concentração, observando durante longo período de tempo tudo que acontece em sua volta, tudo que acontece em seu redor. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo se encontrava ali no jardim do Getsêmani,
a leitura bíblica esclarece que ele convidou os discípulos e acompanharam o Senhor Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então eles deveriam estar em posição de vigilância, não somente orar, mas estar atento a tudo quanto estava acontecendo em sua volta, enquanto o mestre estava à parte orando e buscando ao Pai. O subtópico 1 fala de vigiar e estar alerta. No início da lição, eu falei para os irmãos que nós iríamos conversar muito, dialogar muito sobre esse tema, vigiar. A palavra que mais aparece no Novo Testamento é a palavra vigiar, estar alerta, ser vigilante. Esta palavra aparece aproximadamente 22 vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dando a ideia escatológica de vigilância. Vigilância. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, na companhia desses 3 discípulos, como está registrado em Mateus 26 e 38, Jesus disse para eles, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É outra palavra que aparece nesse versículo, velai comigo. E qual o significado de velar? Velar é o mesmo que guardai, vigiai, zelai, mantenha-se acordado. É não dormir, é ficar em pé por alguns momentos, atento e observando tudo que acontece em sua volta, como já comentamos com os amados irmãos. Quero abrir aqui um parênteses, apenas para enriquecer o assunto. Quando falece um ente querido ou alguém muito próximo da família, que nós somos convidados ao velório, então nós vamos àquele velório para velar aquela pessoa, ou seja, para estar ali acordado, para estar ali dando apoio aos familiares e assim sucessivamente. Ninguém vai para um velório para dormir. Ninguém vai para uma vigília para dormir. Nós vamos para uma vigília para orar, para buscar a presença do Senhor durante todo o período estabelecido pelo organizador da vigília. Estar atento ali a tudo que acontece naquele momento de oração, de devoção, naquele momento de adoração a Deus. Jesus está passando por um momento mais angustiante da sua vida e pediu o apoio de Tiago, Pedro e João. Jesus sabia que logo mais ele ia receber uma visita. Judas, ele via chegar a qualquer momento. A qualquer instante ele se apresentaria ali. Os discípulos não sabiam disso, mas Jesus, na sua onisciência, ele tinha esse conhecimento. Por isso que ele disse, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então eles deveriam estar ali assentados, observando, não somente observando, mas também orando e observando tudo que estava acontecendo em sua volta. Aos irmãos de Colossenses, disse o apóstolo Paulo, em Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ações ou com ação de graça. Perseverai em oração, vigiando, velando com ação de graça.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro, nessa sua primeira carta, ele registrou no versículo 8 da seguinte maneira: sede sóbrio, seja moderado, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário e nosso também, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eis a razão pela qual nós precisamos vigiar, precisamos estar de alerta, precisamos estar atento, porque não estamos sozinhos. O inimigo número 1 das nossas almas está em nosso derredor, buscando oportunidade para tragar o cristão, para derrubar a vida do cristão, para embaraçar a vida do cristão. O subtópico 2 diz vigiar, guardar, cuidar. Vigiar é o mesmo que espiar. Vigiar é a atividade do espião, daquele que espia, do atalaia. Né? Como verbo, esta palavra ocorre por cerca de 21 vezes no Antigo Testamento. Guardar dá no sentido de montar guarda, manter-se acordado. Esse verbo foi utilizado por 4 vezes no Novo Testamento. Observar é o mesmo que cuidar, é o mesmo que zelar. Esta palavra aparece por mais de 400 vezes, ou seja, 440 vezes. Enfim, todos esses vocábulos são usados para indicar vigilância e súplica nas orações. Quer dizer, a Bíblia está repleta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, advertindo nós, como servos do Senhor, a vigiar, a guardar, a observar, a cuidar, a zelar da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo de número 18, ele diz da seguinte maneira: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 17, ele diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e com gemido, porque isso não vos seria inútil. Louvado seja Deus. Então, aí está um motivo para orarmos pelos nossos pastores, porque eles também passam noites e noites, madrugadas, orando, guardando as vossas almas através da oração. Né? Então, isso é uma advertência para nós cristãos, estarmos sempre buscando a Deus, intercedendo em favor dos nossos pastores. E como podemos fazer isso? Obedecendo aos nossos líderes, né? Honrando os conselhos dos nossos líderes, né? Eles mantêm-se acordados enquanto você dorme. Ele está de joelho dobrado, buscando a presença de Deus em seu favor, velando pelas vossas almas. O subtópico 3 nos diz da seguinte maneira: vigiar é ser sóbrio. Já vimos isso.
O verbo nepol nos dá a ideia de estar sóbrio, de estar em equilíbrio. É um verbo grego empregado por 6 vezes, ou em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6, 7 e 8, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 7, e o capítulo 5 e o versículo 8. Nós não vamos ler esses versículos para ganharmos também um pouquinho de tempo. Queremos convidar vocês para o segundo tópico da nossa lição, que apresenta o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Após ter participado da ceia com os seus discípulos, o Senhor Jesus está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Uma horrível expectativa cerca a sua alma e a sua primeira atitude é se afastar para orar. Aqui tem uma lição para nós. Muitas vezes nós entramos numa fase de tribulação, de luta, de angústia, seja qual for o problema que nos aflige, e nos esquecemos de tirar um momento naquele cantinho secreto que você tem lá na sua casa para conversar com Deus, a exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus levou os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar enquanto ia adiante para orar. Mateus 26 e 36. E em sua oração ele rogou ao Pai por 3 vezes para que passasse dele aquele cálice. Subtópico 1 do tópico 2, Getsêmani. Os relatos evangélicos nos mostram o local para onde o Senhor Jesus Cristo se retirou, uma vez terminada a última ceia. Em 1 João, capítulo 18 e o versículo de número 1, diz que, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos. Mateus 26 e 36 nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Vigie, fiquem de alerta enquanto eu vou além orar. Segundo estas indicações, tratava-se de um horto onde havia uma prensa para extrair azeite. Ali naquele local, segundo alguns historiadores, havia ali uma prensa de extrair óleo de azeite. Daí o significado da palavra Getsêmani. E ficava fora das muralhas de Jerusalém, a caminho para a aldeia de Betânia, onde residia aqueles 3 irmãos amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. O subtópico 2 nos fala da angústia do Senhor Jesus Cristo ali naquele lugar. A angústia é uma situação que a gente sabe o que é, mas não consegue explicar. Eu creio que tanto vocês como nós já passamos por isso. Quem que nunca passou por um momento de angústia, por um momento de profunda tristeza? É óbvio, não ao ponto da angústia e da tristeza que o Senhor Jesus Cristo passou, mas todos nós experimentamos um pouquinho dessa experiência. O dicionário diz que angústia é ansiedade ou aflição intensa, é ânsia, é uma agonia
que nós sentimos quando estamos passando por essa experiência. Existem muitas situações que podem nos levar ao estado de angústia. E se a angústia é o mesmo que ansiedade, aflição, ânsia e agonia, então podemos dizer que todos nós, algumas vezes, enfrentamos ou sentimos este momento de angústia. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, como nós estamos observando, passou por este momento, passou por essa experiência. E quer saber? Tudo isso ele sofreu lá no Getsêmani, naquele lugarzinho lá, entendeu? Por mim e por você. Para quê? Para que a minha e a sua alma não fosse condenada ao inferno. Asaf descreve a sua angústia da seguinte maneira: a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Você quer entender o que é angústia? É o que Jesus passou. O que quer entender o que é angústia? É isso que Asaf descreve aqui no Salmo 77, o versículo 2 e o versículo de número 3. Na angústia, a gente se sente desamparado. Na angústia, nada nos consola. Nenhuma palavra de conforto tira a nossa angústia. As forças se vão, perturbações chegam. E nem a lembrança de que há um Deus é suficiente para nos encorajar. Não é fácil passar por este momento de angústia. Às vezes, por um simples problema, né? Uma palavra mal falada aos nossos ouvidos, né? Um arrependimento de um negócio, né? Uma apreensão por alguma coisa, muitas vezes nos tira a noite inteira de sono. Deitamos, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e não conseguimos adormecer. Isso é angústia, angústia. Asaf descobriu isso. Como vencer a angústia? Primeiro, foi que mais do que se lembrar de Deus, é entrar na sua presença através da sua oração. Então não se esqueça disso. Mais do que se lembrar de Deus, é entrar na sua presença através da oração. Só assim você fará com que a angústia se distancie de você. O subtópico 3, sobre o cálice. O cálice no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra cálice é utilizada no sentido figurado em muitas passagens. Por ocasião de sua linguagem poética, o livro de Salmos, em várias partes, faz uso desta palavra. O rei Davi fala do cálice como uma metáfora que se refere à vida como uma dádiva de Deus. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. No Salmo de número 25 e o versículo 5, Davi diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Davi diz que, apesar das circunstâncias adversas, a bênção do Senhor transbordava em sua vida. Neste cálice, o cálice significa bênção de Deus sobre aqueles que são seus. Davi também, em outro salmo, fala do cálice da ira divina e de seu julgamento sobre os ímpios. Isso se encontra no Salmo de número 11 e o versículo de número 16. A ira do Senhor sendo derramada de um cálice. Então os irmãos observem que o cálice, ele aparece na Bíblia, dando exemplo de muitas situações. Os ímpios compartilham desse cálice e tomarão para a sua própria destruição. Salmo 75 e o versículo de número 8. Jeremias, no capítulo de número 25, versículo 15 e 31, ele diz da mesma forma o profeta Ezequiel, também em Ezequiel 23, 31 e 34, o significado do cálice no Novo Testamento. No Novo Testamento, o cálice aparece como um indicativo da ira de Deus. No livro do Apocalipse aparece como o cálice da indignação, da ira de Deus, que é derramado sobre os ímpios, que é derramado sobre os inimigos de Cristo e seu povo. Esse cálice resultará em sua condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 14, 10 e 11 nos relata essa particularidade. Jesus também falou sobre o cálice que ele teve de tomar para se fazer cumprir os decretos eternos de Deus com relação à redenção. Esse foi o cálice da ira divina que foi derramado sobre ele por causa do pecado de seu povo, o pecado que ele carregou. E nós estávamos incluídos nessa situação, mas ele tomou esse cálice por mim e por você, para que você hoje possa estar sentado em lugares celestiais, louvando a Deus, agradecendo a Deus por ter sido livre da ira de Deus, da ira futura. O tópico 3, exortação à vigilância. Entendemos que o tema central desta lição é sobre vigilância, pelo fato de não sabermos a que hora se dará a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: unicamente meu Pai sabe desse momento. Nem ele, nem os anjos sabia desse momento. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, mas unicamente o meu Pai. O subtópico 1 fala do contexto escatológico. Apesar de não termos conhecimento do dia e da hora da volta do Senhor, Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, no capítulo de número 24 e 36, a Bíblia indica os sinais que precederão a sua vinda. Aí é onde nós devemos estar vigilantes, devemos estar atento, de alerta, observando tudo que acontece em nossas voltas. Quando nós lemos no início da lição, nós falamos para os amados irmãos, e isso vocês devem passar para os professores, ou seja, para os seus alunos, a respeito desses sinais que estão em nossa volta. A multiplicação das enfermidades, pestes,
guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas mais, inclusive os escândalos que nós temos visto frequentemente, né? O subtópico 2, na vida cristã. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 8, ele nos adverte a ser sóbrio e vigilante, estarmos atentos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Assim como nós temos conhecimento dos fatos que acontecerão ou que aconteceram, os fatos que acontecerão no futuro, nós devemos estar atentos, assim como temos esse conhecimento, o inimigo das nossas almas também tem esse conhecimento. E é por isso que ele brama como leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso Jesus disse: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente, como está no texto áureo da nossa lição, e fortalecei-vos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, na sua primeira carta. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso devemos estar atento, vigilante, para não sermos pegos de surpresa. Louvado seja Deus. O subtópico 3, vigiai e orai. Os irmãos observaram a advertência dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Vigiai, esteja atento, esteja de olhos abertos, né? Mas orai. Não devemos negligenciar a oração, mas estarmos sempre atentos a tudo que acontece em nosso redor. O sentido de vigilância aqui está mais relacionado ao cuidado com a fé, com a vida espiritual, e não na questão de guardar, de estar acordado, como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 16 e o versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, devemos ser incansável, perseverante na súplica e na oração, e não somente por nós mesmos, que é uma obrigação, mas por todos os nossos irmãos que andam conosco nessa caminhada ou nessa jornada da fé. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu a respeito da vigilância seguida da oração, a vigilância seguida da súplica, a vigilância seguida da intercessão. Intercessão pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda não foram alcançados pela pregação do Evangelho, pelos missionários que fazem isso além fronteira, aonde não podemos estar junto com eles, mas estamos aqui em jejum, em oração e vigiando em tudo que acontece em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o subtópico 4, ele fala do espírito e a carne. Esse é o assunto do subtópico 4. O espírito e a carne. Já estamos partindo para o encerramento.
dessa meditação e eu gostaria da sua atenção sobre essa particularidade, o espírito e a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 17, está registrado esse assunto. E também escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 3, ele diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse é o estado do velho homem, o estado que nós nos encontrávamos. Mas uma vez alcançados pela pregação do Evangelho e tendo conhecimento do plano da salvação, das boas novas da salvação, então entendemos que hoje, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar sempre batalhando nesse conflito de carne e espírito. Porque a carne se inclina para as coisas da carne, mas o espírito se inclina para as coisas do espírito. O apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira: mesmo sendo um homem santo e usado por Deus, até para ressuscitar pessoas, como no caso de Eutico, ele dá a entender o quanto ele necessitava de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, buscando sempre em oração. Disse Paulo, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Estas palavras servem para todos até hoje, porque mostram o sentimento de um coração que deseja se livrar do pecado, se distanciar do pecado, se afastar do pecado. Existe uma luta interior em cada ser humano, entre a carne e o espírito. A carne deseja as coisas temporais, as coisas humanas e muitas vezes destrutíveis. Já o espírito almeja as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Ter consciência dessa luta interior é imprescindível para se desejar servir a Deus. Se vivemos no Espírito, temos vida e paz. Se vivermos na carne, a consequência é a morte. Paulo narrou isso quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 5 ao 11. Para vencer esta batalha, precisa saber com certeza o que é a obra da carne e qual é a obra do Espírito. E lá em Gálatas, no capítulo de número 5, do versículo de número 19 ao versículo de número 23, nós temos ali uma relação das obras da carne e uma relação das obras do Espírito. Alimentar o nosso espírito para que seja fortalecido e vença as paixões da carne é uma prioridade para o crente, é uma prioridade para o cristão. O crente tem que estar diariamente aos pés do Senhor. O crente tem que estar diariamente meditando na palavra de Deus. O crente precisa estar constantemente
em comunhão com Deus. Paulo disse, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Se não levarmos verdadeiramente uma vida de renúncia, estaremos entregue aos nossos desejos carnais e iremos cada vez mais nos distanciar de Deus. Vamos cada vez mais ficar distante do Senhor. O diabo não brinca de ser diabo. Somos servos do Senhor, né? E ele busca oportunidades para derrubar o crente, porque ele já foi condenado e ele sabe disso. Só que ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer levar o cristão junto consigo. Infelizmente, tem muitos crentes que não vigiam, que não oram, que levam uma vida negligente de oração. E por causa disso, muitos padecem, muitos sofrem, muitos vivem com um pé no caminho e outro na margem, entendeu? Então nós, como cristãos, precisamos estar sempre firmes, né? Batalhar pela fé, como disse Judas na sua carta, essa fé que foi dada uma vez aos santos, né? Essa fé que nos levou a crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé que nos deu essa convicção, essa certeza de que estamos de passagem neste mundo. Mas um dia vamos morar com Cristo na glória. Meus irmãos, meus amigos, que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus em Cristo Jesus continue derramando as suas ricas bênçãos na sua vida. Não falte na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 13, que traz como tema Orando sem cessar. Esse trimestre foi um trimestre muito abençoado, de lições maravilhosas, que nos advertiu muito sobre esse cuidado da vigilância, né? Então que Deus te abençoe. Estarei aqui orando para encerrar esse momento de reflexão. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui compartilhando com os nossos irmãos e amigos acerca da questão da vigilância, Senhor. Portanto, nos abençoa a tua igreja, desperta os teus filhos para essa particularidade. Porque bem sabemos, ó Deus, que o teu retorno, a tua volta para buscar a tua igreja está bem próxima e precisamos estar atentos, precisamos estar preparados para este encontro glorioso contigo, Senhor. Portanto, nos abençoa em tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.